Gravando! E aí galera, eu sou o Hélio Bigodon e estou aqui para brincadeira, zoeira. Não sou. Talvez eu seja o Hélio preguiçoso ou o Hélio duvidoso, porque não sei se ficou melhor com bigode, sem bigode. Dúvidas de homens, dúvidas de homens. Mas galera, eu tô aqui para gravar mais um vídeo de sugestão lá do Instagram. Porque eu esqueci de salvar as sugestões e eu não anotei. E aí eu tenho que lembrar de cabeça, eu não lembro mais das sugestões, eu só lembro uma. E essa sugestão ela é bem interessante, que é sobre as evidências que a gente tem sobre Jesus ter morrido e ter ressuscitado. E eu vim trazer agora umas evidências, não minhas, não que eu pesquisei em qualquer lugar por aí, mas do Rodrigo Silva, que se você não conhece é o apresentador do canal Evidências da Novo Tempo. E ele é doutor, ele é arqueólogo, professor universitário, apresentador. E ele tem tanto diploma que eu não decorei, eu não lembro. Então é uma pessoa bem preparada, é um arqueólogo vivido, ele vive lá aquelas coisas lá de Israel, ele faz escavações. Então fiquem tranquilos, tudo que eu vou passar para vocês nesse vídeo aqui é com embasamento nos estudos dele, ele tem livros sobre o assunto também, então são coisas muito bem embasadas. E ele cita também várias fontes da onde ele tirou essas ideias aí, beleza? Então vamos para o nosso vídeo de hoje. Aí, obrigado você que mandou essa sugestão, viu? Valeu, muito obrigado. Eu não lembro quem foi mais, mas agradeço. Bom, nós como cristãos acreditamos que Jesus ele morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo. Agora vamos para algumas evidências disso. Uma das evidências que ele fala é que no ano 31, que é o ano que Cristo morreu, ele teve uma sexta-feira de Páscoa, ou seja, a Páscoa caiu na sexta-feira. E é exatamente como a Bíblia fala. Também temos a afirmação de que foi Pilatos, né, que ordenou essa morte de Cristo. Também tem a placa que penduraram lá, né, com o nome Jesus de Nazaré, que pode ser de Jesus. Mas agora nós vamos para o que nós queremos saber aqui. Quais são as evidências fora da Bíblia? Apesar que eu não ia falar sobre essas evidências, né, mas temos algumas evidências fora da Bíblia que também demonstram essa questão de Jesus ter morrido mesmo ali naquela época. Existe uma placa que ela fala sobre alguns seguidores de Cristo que o amavam muito e que depois da morte dele não paravam de falar que passada a crucifixão Jesus tinha aparecido para eles. Existem também dois personagens que eles mencionam sobre Cristo, do qual os cristãos eram seguidores e que foi morto em Roma. Tem também na história o governador da Bitínia, que faz referência ao Cristo crucificado e que os cristãos o adoravam como um deus. Também foi encontrado em Roma um grafite de uma escola do segundo século, e era uma escola romana, e era tipo assim, tipo um cavalo numa cruz, com a frase dizendo Alexandre adora seu Deus. Tipo uma chacota, né, para um Alexandre que acreditava nesse Deus que morreu numa cruz. Então essas são algumas evidências que se tem de que realmente se falava muito sobre Jesus e que ele realmente morreu numa cruz. E que também se tinha, na época, vários boatos, várias pessoas falavam dessa ressurreição de Cristo. E é claro também que a gente não vai ter, tipo assim, evidências, porque senão acaba com aquela questão da fé. Não dá para provar que Jesus sobrenaturalmente ressuscitou. Não dá para fazer isso, né? Não tinha câmeras na época para filmar alguma coisa assim. E nem a ciência consegue também, né, provar coisas desse tipo. Então, pela história, pelos relatos, os escritores da época, ou por essas placas que são achadas com algumas escritas, se consegue ter algumas evidências de que realmente Jesus ele morreu naquela época e ele ressuscitou. Então, além das evidências históricas, também as evidências da arqueologia, a gente também pega a lógica. E qual é a lógica? Se tinha pessoas ali falando que realmente Jesus ressuscitou, e muitos acreditavam naquilo e tinha testemunhas oculares, então quanto tempo leva, né, para uma mentira ela ser desmentida, ser desfeita? Essa questão da ressurreição de Cristo, ela não foi falada tipo de muitos anos depois, quando todo mundo daquela época, as testemunhas já tinham morrido. Não, foi naquela mesma época, lá no primeiro século, acho que é o primeiro século. As pessoas que viveram com Cristo naquele tempo, eles ainda estavam vivas. E facilmente eles poderiam desmentir isso. Além do mais, os discípulos de Cristo, a maioria deles pagou com a própria vida aquilo que eles estavam pregando, aquilo que eles estavam falando. Então, tipo, por que alguém
com risco de morte, inventaria uma mentira desse tamanho e sairia espalhando, sabendo que ele poderia morrer por aquilo que ele estava falando, se não fosse tipo uma verdade. Não tem nem sentido. Além do mais, a grande quantidade de pessoas que viram, né, Jesus depois de ressuscitado, se fosse poucas ali, seria uma coisa, mas foi muita gente que viu. Então a gente também acredita por causa disso. Claro que primeiramente por causa da fé, né? Porque a Bíblia já dizia antes mesmo de Jesus vir à Terra que ele viria. E tem muita coisa no Antigo Testamento sobre quando que Jesus viria, como ele viveria, o que aconteceria com ele. O próprio Isaías 53 fala sobre os sofrimentos que Cristo passaria. Então ele cumpre tudo que vem no Antigo Testamento, né? Nascer de uma virgem e tudo mais. Então tudo isso demonstra, né, e mostra-nos realmente a evidência de que Cristo ressuscitou. E se o túmulo dele está vazio, então claramente onde será que ele estaria? Para a gente finalizar o vídeo de hoje, eu vou trazer uma curiosidade extra. Você sabe por que uma pessoa seria crucificada na época de Roma? Quais são os tipos de crime cometido por alguém para ser crucificado? Primeiramente, alguns dos que eram crucificados eram escravos, que tinham fugido e estavam sendo penalizados por isso. Outros eram ladrões perigosíssimos. Outros eram assassinos e outros eram pessoas que se levantavam contra o Império Romano. E qual foi o crime de Jesus? Bom, esse é o problema. O crime alegado pelos judeus é que Jesus estava se fazendo rei no lugar de César. Então ele deveria ser morto como um perturbador da paz. Eu queria fechar esse vídeo com a reflexão. Para muitos, Jesus era um perturbador da paz. Para outros, ele é aquele que traz a paz. Quando eu não quero compromisso com Cristo, eu quero viver a minha vida do meu jeito, realmente estar perto de Cristo ou de pessoas que estão próximas dele, tira a nossa paz. Porque a luz incomoda aquele que está no escuro. Não sei se você já precisou acordar de madrugada e você acende a luz e aquilo incomoda muito você, aquela claridade, porque seu olho acostumou, né? Tava passando aquela noite ali, tava dormindo, tava com o olho fechado, tava escuro, e de repente aquela luz brilha. E incomoda, tira a sua paz. Mas durante o dia a luz não incomoda você, porque você já acostumou a viver na claridade. E a nossa vida é desse jeito. Enquanto não nos acostumarmos a viver na claridade, nos mandamentos de Deus, na santidade, na busca da comunhão pelo Senhor, Jesus não vai trazer paz à nossa vida, só vai trazer desconforto o tempo todo. A paz de Cristo preenche e reina no coração daqueles que se entregam totalmente e aceitam nascer de novo. E todos os dias estão na busca desse novo nascimento. Aqueles que se acostumam a viver da forma de Deus, do jeito dele. Jesus não morreu para a gente continuar vivendo da mesma vida que a gente tinha. Jesus morreu para você nascer de novo. Jesus ressuscitou para nós ressuscitarmos para uma nova vida. Então pense nisso e coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida. Se você ainda sente que está precisando nascer de novo, precisando de um novo coração, assim como Davi orou no Salmo 51. Peça a Deus um novo coração e viva o mais próximo do ideal de Deus possível. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Falou, galera!